Saudações, pessoal, tudo bem? Olha, como a gente já está começando a se habituar, sempre que a gente fecha uma apostila, sempre que a gente fecha um tema do Medicurso, a gente separa sempre no final dele algumas aulas bônus. O que são essas aulas bônus? São aqueles assuntos que ficam ali no meio, no final da apostila e que não tem aquela importância assim, tamanha quando a gente fala de prova. Quer dizer, não caem tanto assim. Por exemplo, quando a gente está falando aqui de pâncreas em geral, os dois temas que a gente separou para a aula bônus são as neoplasias endócrinas múltiplas e as neoplasias císticas do pâncreas, que comparado às neoplasias endócrinas, cai menos ainda. Então, o que a gente fala para vocês? Estudou tudo de pâncreas, estudou pancreatite aguda, pancreatite crônica, câncer de pâncreas, você já está bem para a prova. Agora, você quer saber um pouco mais, você gosta do assunto, você quer se aprofundar ou, o que a gente esperou para vocês, você vai fazer uma prova que gosta de pedir esse assunto, por exemplo, como é a prova da UFRJ do Rio de Janeiro, ela gosta, todo ano praticamente cai uma questão de neoplasia cística do pâncreas. Se você está afim de fazer uma prova dessa, está aqui a aula bônus de neoplasias císticas do pâncreas. Vocês vão ver que, de uma forma bem resumida, a gente conseguiu abordar e apresentar para vocês tudo que é de mais importante sobre o assunto. Enfim, não vamos perder mais tempo, hein? Quando a gente fala de neoplasias císticas do pâncreas, basicamente tem 4 mais importantes. Primeira delas, a neoplasia cística serosa. Do outro lado da moeda agora, a neoplasia cística mucinosa. E 2 outras mais complicadas um pouquinho, que é o que a gente chama de IPMN, que é a sigla em inglês aqui para neoplasia papilífera intraductal mucinosa. E por último, não tão importante assim, cai muito menos, né, nas tão exceções assim de provas, cai muito menos ainda a neoplasia sólida pseudopapilífera. Enfim, o que a gente tem que saber de cada uma delas? Antes de entrar na decoreba, vamos conhecer elas primeiro? Vamos enxergar cada uma dessas neoplasias? Então vem comigo aqui, ó. Primeiro, a neoplasia cística serosa. Ela vai ter um aspecto na tomografia maior. Normalmente são massas mais volumosas. E quando a gente encontra assim, olha só uma tomografia aqui, por exemplo. Está vendo esse achado? É um aspecto meio microcístico. Olha só a contradição. Apesar de ser uma massa volumosa, ela é formada por várias bolinhas, vários cistinhos. Por isso que ela fica com esse achado aqui microcístico, ou como algumas pessoas costumam dizer, em favo de mel. Olha só como é parecido. Ó, vários cistinhos formando um favo de mel. Quer ver na realidade como é que é? Então olha para cá. Você ressecou uma parte do pâncreas, no caso aqui foi a cauda e o corpo dele. Quando você corta ele, secciona ele no meio, olha só, o aspecto microcístico. Enfim, isso é a neoplasia cística serosa. Já vou te adiantar que ela normalmente não é maligna. É uma neoplasia que na grande maioria dos casos é benigna e por isso ela vai ser tratada de forma conservadora. Guarda esse conceito aqui no bolso, que a gente vai abordar ele mais para frente de novo. Continuando agora, próxima é a neoplasia cística mucinosa. Quer conhecer? Olha para cá. Ela, por definição, você já deve imaginar. Se ela é mucinosa, o que ela produz? Mucina. Tudo bem. Só que para um cisto produzir mucina, ele tem que ter cápsula. E é essa cápsula aqui que a gente vai encontrar na tomografia, que a gente vai encontrar na peça. Você bate a tomografia e você consegue delimitar certinho ali as septações dessa neoplasia. Essas septações são justamente as cápsulas que estão impregnadas de cálcio. Cálcio esse que vai aparecer na radiografia como ou uniloculações ou septações. Cada cápsula dessa aqui produz mucina, só que, olha o detalhe, a neoplasia cística mucinosa, ela fica na região do interstício do pâncreas sem se comunicar com os ductos. Seja ele secundário, seja ele primário, tanto faz. Não se comunica. Então, toda essa mucina aqui que é produzida, ela não cai para o ducto. Se ela não cai para o ducto, ela não vai cair também para o intestino. Pegou o conceito? Guarda também no bolso que a gente vai comparar isso mais para frente com uma outra neoplasia cística mucinosa, que é o IPMN, que também
é mucinoso. Olha só o IPMN. Qual que é a característica aqui dele? Bem, produz mucina? Oh, produz mucina. Tudo bem. Mas a diferença aqui é que ele é intraductal. Como assim ele é intraductal? Primeiro, ele tem origem no ducto e ele tem comunicação com o ducto. Então, sempre que ele cresce, pensa só, ele tende a obstruir a saída do ducto. Então, sempre que a gente encontra uma tomografia de IPMN, a gente vai encontrar um ducto assim, ó, dilatadão. Está conseguindo ver esse ducto aqui dilatado? Não? Então, ó, vou te ajudar, ó, contornando aqui, ó. Ducto pancreático principal dilatado. Todo dilatado por quê? Porque tem alguma região aqui da saída dele que vai estar sendo obstruída. Seja por mucina que está sendo jogada ali para o interior desse ducto e não está conseguindo sair para o intestino, ou seja pelo próprio cisto que está crescendo e comprimindo esse ducto. Pegou o conceito? Essa daqui é mais maligna. Por quê? Porque se afetou o ducto, pensa assim, afetou o ducto principal, tem associação com malignidade. Quer ver um outro conceito também? Se dilatou o ducto, certamente tem uma pressão intraductal aumentada. Pressão intraductal aumentada funciona igualzinho uma pancreatite aguda por causa biliar. O que acontece? O cálculo obstrui a saída do ducto pancreático, as secreções enzimáticas se acumulam ali dentro, aumenta a pressão, ativa as enzimas, né, lisossomais, faz aquela fusão lisossomal e o pâncreas se autodigere, pancreatite. Justamente o que acontece aqui. Por isso que uma das características, né, uma das expressões do paciente que tem IPMN de ducto principal é abrir um quadro com pancreatite aguda. Tá começando a fazer sentido agora na sua cabeça, não tá? Enfim, vamos largar essa aqui de lado. Essa aqui, só para você saber, é uma das mais importantes. E vamos passar agora para a menos importante de todas, vamos colocar assim, que é a pseudopapilífera. Qual é a característica dela? Normalmente, todas essas neoplasias que eu já falei aqui para vocês, elas surgem em paciente ali, ó, entre a 5ª e 7ª década de vida. Entre 50, 60, 70 anos, por aí vai. Essa daqui não. Essa daqui surge mais em pacientes jovens, de 20, 30 anos, aí, mais ou menos a sua idade. E aí o que acontece? Olha só o tipão dela aqui, ó. Ela vai se necrosando, ela cresce muito e ela tem uma potencial, né, um potencial maligno maior. Não tão alto como é o IPMN, que eu já te falei, é o mais perigoso de todos, além de ser o mais importante. Mas é alto considerável para, nesse tipo de doença aqui, eu sempre vou indicar cirurgia. Ah, tem contato com o ducto principal? Tem contato intraductal? Não, olha aqui, ó. Olha o ducto lá. Tem contato com ele? Não. Por isso que ela é pseudopapilífera. Não que papilífero tenha a ver com ducto, não tem nada a ver. Mas pseudopapilífero porque ela não tem contato com a região papilar do pâncreas. Pegou o conceito? Olha só, te introduzi a matéria. Já conheceu, não é mais um assunto estranho para você. E essas 4 aqui, ó, você já está quase que íntimo. Vamos fazer o seguinte então? Vamos colocar elas lado a lado. Justamente para a gente comparar. Melhor ainda, vamos colocar elas numa tabelinha. Gosta de tabelinha, né? Só que sabe qual que é o bacana de uma tabela? As tabelas só funcionam para quem inventa elas. Só funciona para quem fez a tabela. Porque a gente olha assim, acha tudo complicado. Pô, não estou entendendo nada, isso está misturando na minha cabeça. Então eu vou fazer o seguinte. Você vai ser o formador dessa tabela. Você e eu. Vamos construir uma tabelinha junto dessas 4 neoplasias aqui, que tudo vai fazer mais sentido. Vamos começar então? Ó, vou pegar essas 4 e vou colocar aqui em cima. E lá do outro lado, eu quero todas as características que me importam. Me importam por quê? Porque é com elas que eu vou diferenciar cada uma dessas 4. Combinado assim? Vamos lá, uma a uma então. Como que é a apresentação de cada uma dessas neoplasias? Olha, já te adianto aqui, ó, incidental. A grande maioria delas, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com o avançar maior disponibilidade de exames de imagem, a maioria delas vai ser um achado incidental. Opa, encontrei aqui, nunca tive sintoma.
Agora, quando tem sintoma, como que cada uma delas se apresenta? É isso que eu vou passar. A serose, lembra que eu falei que normalmente ela é grande, volumosa, apesar de ter aspecto microcístico? Como ela é grande e volumosa, como que você acha que vai ser o sintoma? Um sintoma de coisas grandes e volumosas, que é ter efeito de massa. Ou seja, comprimir o estômago, o paciente vai ter náusea, vômito, saciedade precoce, comeu um pouquinho já está cheio, comprimiu o intestino, obstruiu, enfim, tudo de efeito de massa. E a mucinosa? Mucinosa não. Ela normalmente não dá sintoma. Quando dá, é porque já virou câncer. Esse que é o problema dela. Por isso que ela é perigosa, tão perigosa quanto é o IPMN. O IPMN pode surgir assim também. Ah, descobri, já virou câncer. Mas o mais clássico na sua prova é ele surgir com um paciente com pancreatite aguda. Mas como é que eu vou diferenciar uma pancreatite de IPMN de uma pancreatite biliar? Simples. Você faz o ultrassom e olha, não tem nada na sua vesícula biliar. Poxa, por que deu pancreatite? Se não foi a origem biliar, foi a origem alcoólica. O senhor bebe? Não. Ué, se ele não bebe, se ele não tem pedra na vesícula, o que foi? Gente, liga a anteninha. Pode ser um IPMN, faz uma tomografia de pâncreas para a gente poder diagnosticar. E o pseudopapilífero? Normalmente, o principal sintoma vai ser dor. Ele vai crescendo, vai dilatando e vai dando dor abdominal. Na imagem, a gente já adiantou aqui, porque a gente já viu, já conheceu cada um deles. A serose, a neoplasia cística serosa, ela tem aquele aspecto microcístico em favo de mel. Então, bota ali, ó, aspecto microcístico em favo de mel. E a mucinose? Bem, como ela cresce com mucina, ela tem que ter uma cápsula produtora de mucina, ela vai aparecer na tomografia com a cápsula aparecendo, que são essas septações aqui, que vão aparecer na tomografia porque elas são impregnadas de cálcio. Lembra disso? Então bota ali quietinho. E o IPMN? Bem, o IPMN aparece com mucina, só que ele tem contato com o ducto principal ou ducto secundário, tanto faz. Então, normalmente ele vai ter dilatação do ducto, seja principal ou seja secundário, hein? Não é só o principal, não. Pseudopapilífero, ela normalmente aparece com massas sólido-císticas ali misturado. E sempre que tem sólido com cístico, o prognóstico é ruim, fala um pouco mais a favor de câncer. A amilase. Olha, repara que eu não falei em momento nenhum de amilase com você. Mas eu quero te explicar o conceito. A fisiopatologia. Quando que eu vou dosar a amilase nessas neoplasias aqui? Primeiro conceito. Entenda uma coisa. Todas são neoplasias císticas. O que a gente faz em cisto? Pensa assim, na tireoide. Se tem cisto na tireoide, o que você faz? Pá, funciona. Se tem um cisto no fígado, funciona. Gente, cisto, a gente funciona. Então, se tem um cisto no pâncreas, o que as pessoas querem fazer normalmente para fechar o diagnóstico? Puncionar. Quando a gente punciona, a gente dosa uma série de coisas, uma série de marcadores. Dentre eles, um dos mais importantes é a amilase. Por quê? Pensa só. Se está no pâncreas, deve ter amilase alta. Não. Só vai ter amilase alta quando? Quando tiver contato com os ductos do pâncreas. Porque a amilase ela só vai ser liberada no canalículo pancreático, justamente para poder cair no intestino e fazer, realizar toda a sua função ali enzimática. Então, sempre que uma neoplasia dessa tiver contato direto com o ducto, eu vou ter amilase alta durante a minha punção. Você pega e manda para o laboratório. Então, quais delas aqui têm contato com o ducto? Serosa tem? Não, não falei nada. Então, como que vai estar a amilase nela? Baixa. Mucinosa tem? Também não. É uma neoplasia do intestício do pâncreas. Não tem contato com o ducto. Por isso, não também. E PMN? PMN tem contato com o ducto? Claro que tem. Até porque esse I aqui é de intraductal. Então, ele tem amilase alta. Guarde essa informação. Isso vai servir mais para frente.
E a pseudopapilífera tem contato com o ducto? Não. Então a amilase nela fica baixa também. CEA. Vou ter que te explicar também, calma. O CEA a gente vai dosar durante a punção. Mas o que o CEA mostra? O que o antígeno cársino embrionário mostra? No estômago, por exemplo, não tem CEA elevado? Por quê? Porque o estômago ele pode ter um tipo de carcinoma chamado adenocarcinoma mucinoso. Ou seja, se produz mucina, vai ter CEA elevado. Outra coisa também que tem CEA elevado, testículo. Outra coisa também que tem CEA elevado, cólon. Por quê? Todas essas neoplasias, todos esses adenoglândula, carcinoma, neoplasia, eles são produtores de mucina. Sempre que uma neoplasia for produtora de mucina, guarda, ela vai ter CEA elevado. Olha, nunca soube disso, Felipe. Parabéns, agora você sabe. Uma aulinha de pâncreas. Mas enfim, para que serve essa informação? Se tiver CEA positivo, eu vou pensar em uma dessas duas aqui, ó, ou a mucinosa ou o IPMN, porque são as únicas que produzem mucina. Então vamos lá. Serosa produz mucina? Não, então tem CEA baixo. Mucinosa produz mucina? Oh, claro, então tem CEA alto. O que é alto? Baixo é abaixo de 5, alto é acima de 200. Combinado? IPMN tem CEA alto? Tem, sim. Pseudopapilífera? Não. Pegou o conceito? Só com essas duas aqui, ó, a gente já consegue diferenciar muita coisa. Mas vamos continuar. Agora com relação à malignidade. Quais dessas aqui têm maior potencial maligno? Simples, a gente já conversou sobre isso também. A serosa, normalmente, ela é muito grande, mas é boba. Ela é microcística, não tem componente sólido no seu interior. Se ela normalmente é cística e não tem componente sólido, é uma neoplasia que normalmente a gente vai tratar de forma conservadora. Por quê? Porque ela não vai ter risco de evoluir para um câncer. Não dá metástase. E a mucinosa? Mucinosa tem, apesar de não ser tão alto assim. É um risco que a gente coloca assim, moderado. Agora, o IPMN não, lembra? Porque ele tem, além de produzir mucina, além de ter, poder ter componentes sólidos no seu interior, ele tem comunicação com o ducto. Se ele tem comunicação com o ducto, é uma neoplasia no contexto de pâncreas grave. Então ele tem aqui, ó, risco de malignidade alto. Pseudopapilífera, lembra? Ele tem massas sólido-císticas. Se tem mistura sólido-cística, ele vai ter aqui uma capacidade de moderada a alta. Mais uma vez, qual que é o pior de todos? Já falei, ó, IPMN. Mas pseudopapilífero também é grave, mucinosa também é grave. Resumindo, o tratamento cirúrgico disso aqui vai ser todo baseado, ó, na malignidade. Porque se eu sei que tem potencial maligno, eu vou deixar no paciente? De forma nenhuma. Se tem potencial maligno, eu tenho que tirar. Então resumiu tudo para mim. Quais que tem potencial maligno aqui, ó? Mucinosa, IPMN e a pseudopapilífera. E qual que não tem? Serosa. Então na serosa eu vou ter conduta conservadora e nas outras, conduta cirúrgica. Moleza, não é? Ó, para fechar nossa tabelinha, uma característica que cai muito em prova e que você vai ver no seu dia a dia também. Essas neoplasias aqui císticas, elas são muito vistas em mulher. Só que não são todas. E as pessoas acham que são todas. Mas você, meu amigo, que está assistindo aqui nossa aula bônus, você não vai errar mais isso. Não vai errar mais, porque você vai saber. Só 3 delas têm associação com mulher. Uma não tem. Qual é? Serosa tem? Tem. Normalmente é uma massa grande. Mucinosa tem? Tem também. O IPMN, que é o mais grave de todos, tem? Não. IPMN não. Ele é grave, você pode até encontrar em mulher, tudo bem. Mas a incidência do IPMN em mulher para homem é igual. Grava isso. Nem tudo são flores.
Quando você pensa aqui, ó, que só tem neoplasia de mulher, sobrou uma pra gente também, os homens. Então o IPMN ele é o mais grave, logo, ele não tem preferência de sexo. Pensa assim. Pseudopapilífera também tem preferência por mulher. Que beleza. Construímos uma tabelinha. Olha só. Estamos aqui, ó, íntimo já. Já sei ela toda de cor. Aí você deve estar pensando assim. Não, Felipe, eu não sei ela toda de cor, não. Tá muito grande. Não dá para decorar isso tudo aqui, não. Me ajuda? Tá bom. Vou te ajudar. Vou fazer o seguinte, hein? Pseudopapilífero não cai muito em prova. Aliás, não cai em prova. Só cai essas três aqui, ó. Quando cai, cai essas três. E não cai também todos esses aqui. Só caem alguns mais importantes, que, aliás, são os que vão te ajudar a diferenciar. Diferenciar o quê? Na punção. E outra diferenciação também que eles pedem é na imagem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos resumir o resumo dessa tabelinha aqui, ó. Corta a pseudopapilífera e vamos ficar só com as mais importantes. Assim fica mais fácil. Ó, o que é importante aqui? O que cai em prova? Diferenciação de imagem. A serosa, grava isso, microcístico, favo de mel. Lembra lá da abelhinha, do favinho de mel? Ó, são as várias microcísticas, lado a lado, várias bolinhas juntas, formando aquele aspecto de favo de mel. A mucinose ela é septada, ela é uniloculada, por quê? Porque ela tem que ter uma cápsula produtora de mucina. Guarda isso na sua cabeça. E o IPMN, ó, ele é intraductal. Se ele é intraductal, ele tem comunicação com o ducto. Se ele tem comunicação com o ducto, ele vai causar uma dilatação do mesmo. Pronto. Com isso aqui, você já fechou tudo que você precisa de imagem na sua prova. Agora, o que você precisa para fechar o diagnóstico agora? Nas punções. Puncionei. Só com 2 exames, que é a amilase e o CEA, eu já sei qual que é o meu diagnóstico. Quer ver só? Ó, puncionei, dosei. Amilase deu baixa, CEA deu baixa. Pensa assim, poxa, se a amilase deu baixa, não tem comunicação com o ducto. Só pode ser mucinosa ou serosa. Se o CEA deu baixo, não produz mucina, só pode ser serosa. Matei, ó. Não, não. Fácil, né? Agora outra. Pum, puncionei, dosei a amilase. Deu baixa. Se deu baixa, não tem comunicação com o ducto. Só pode ser mucinosa ou serosa. Pum, puncionei, dosei o CEA, deu alto. Se deu alto, quer dizer que ele produz mucina. Se produz mucina, eu excluo a serosa, fiquei com a mucinosa, fechei o diagnóstico. Agora dosei, pum, deu CEA alto. Se tem CEA alto, ele produz mucina. Só pode ser a mucinosa ou o IPMN. Dosei agora a amilase, deu alta. Se é a amilase alta, ele tem comunicação com o ducto. Se tem comunicação com o ducto, é quem? IPMN, intraductal papilífero. Quais que tem aqui correlação com malignidade? Mucinose e IPMN são as produtoras de mucina, então eu vou indicar cirurgia nesses dois aqui. Detalhe, o IPMN. Indico cirurgia para todos? Não, mas isso é detalhe. O IPMN, mas isso é só para cirurgião, hein, gente, sem desespero. No IPMN, tem ainda uma subclassificação que a gente divide em seguinte. É um IPMN de ducto principal ou um IPMN de ducto secundário. Se for de ducto principal, é porque ele é importante. Então eu vou operar. Se for de ducto secundário, não. Ele não é importante, então eu não vou operar. Tem outras indicações também de cirurgia. Por exemplo, se o paciente teve pancreatite comprovadamente por conta do IPMN, você opera também. Se você está acompanhando, apesar dele ser de ducto secundário e ele está crescendo, você opera também. Enfim, tem outros detalhes aí, mas isso fica mais guardado para o especialista. Você, aluno, acadêmico, está prestando prova ainda para residência, você tem que saber isso aqui, ó. IPMN normalmente é cirurgia. Combinado? Outro que é cirurgia mucinosa e a serosa a gente trata de forma conservadora. Lembrando que se ele tiver sintomático, que lembra aquele grandão? Ele faz efeito de massa. Se ele tiver sintomático,
você pode operar também o paciente, em prol dos sintomas. Não é para fazer ressecção oncológica, fazer linfadenectomia, não vem com essa, hein? É só por conta do sintoma do paciente. Evitando, é claro, ressecar a cabeça. De preferência, corpo e cauda. Combinado? Gente, olha só. Resumimos tudo. Com isso aqui, ó, duvido você errar alguma questão de prova sobre neoplasias císticas do pâncreas. Galera, grande abraço, espero que tenham gostado e ó, até a próxima.